Bom dia. Prosseguindo então nos conceitos de cinemática escalar, vamos ver os dois conceitos agora de deslocamento e distância percorrida. Qual a diferença conceitual entre esses dois itens, tá? Então vamos lá. Deslocamento eu vou chamar como ΔS, certo? Distância percorrida eu vou indicar como D minúsculo, tá? Deslocamento ΔS, distância percorrida D minúsculo. Qual a diferença entre esses dois conceitos? Vamos supor que um móvel se movimenta no sentido da seta, ele faz o percurso de A até B, depois de B até C e de C até este ponto aqui. Então ele vai de A até B, vai até C e chega até o quilômetro 50, tá certo? Que faz esse percurso. Nesse percurso, qual seria o deslocamento deste móvel e qual seria a distância percorrida por ele? O deslocamento só me interessa o início e o término do movimento. Onde começou o movimento do móvel? No ponto A. E terminou aqui no quilômetro 50. Então, o que me interessa são esses dois pontos. O início e o término. Então, quem é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Por isso que está aqui embaixo, olha, ΔS 50 menos 0. Posição final menos posição inicial. 50 menos 0. 50 km é o ΔS. Quando eu falo em distância percorrida, não me interessa qual a distância real que ele andou, independente do sentido de movimento. Portanto, de A até B percorreu uma certa distância, de B até C uma certa distância, e até o quilômetro 50 outra distância. Se nós totalizarmos de A até C, ele andou quanto? 120 km. Entre C e o término, ele andou mais quanto? Mais 70. Então, exatamente ele andou quanto? 120 mais 70. Totalizando quanto? 190 km. Certo? Distância percorrida, então, é a distância realmente que o móvel percorre. Tá? Ele percorreu 120 e mais esse trecho de 120 até o quilômetro 50, que corresponde a quanto? 70 km. Então, ele percorreu 120 mais 70, totalizando 190 quilômetros, tá? Então essa aqui seria a interpretação em uma trajetória retilínea, tá certo? Agora, se a trajetória tivesse mais do que um trecho retilíneo, como é que você vai calcular, tá certo? Por exemplo, então é exatamente o que vai acontecer aqui. O que eu tenho aqui? Ó, o móvel vai do ponto A até o ponto B, e depois do ponto B até o ponto C. Você tem duas trajetórias retilíneas, tá certo? Portanto, qual é a distância realmente que ele percorreu? 6 metros, mais quanto? Mais 8, totalizando quanto? 14 metros, é o que realmente ele andou. Agora, este móvel, qual seria o ΔS, que é a variação de espaço? Só me interessa o início e o término do movimento. Começa onde? No ponto A e termina no ponto C. Então, seria a posição de C menos A. Se eu traçar aqui, eu vou gerar uma hipotenusa de um triângulo retângulo. O senhor sabe, pelo teorema de Pitágoras, que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Os catetos seriam, respectivamente, 6 e 8 metros. Fazendo nossa conta, nós chegamos que o ΔS vale 10 metros, que me interessa só o início e o término do movimento. Ligando o início e o término, eu gero uma hipotenusa de um triângulo retângulo. E a distância realmente percorrida seria o 6 mais 8, é o que realmente ele percorreu. Certo? Na próxima aula, então, nós vamos ver como calcularemos o ΔS e a distância percorrida em trechos circulares. Ok? Até a próxima e obrigado.